A partir do capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo retoma alguns assuntos que ele já havia comentado no início da carta. Como a gente comentou quando falou do início, né, da carta de 2 Coríntios, parecem ter dois momentos em que ele escreve essa carta. Isso fica evidente, por exemplo, agora em 2 Coríntios 7:5, quando ele fala de novo da viagem dele à Macedônia, né? Na 2 Coríntios 7:5 diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E 2 Coríntios 2:3, ou seja, lá no início da carta, ele fala dessa viagem também, ó. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então veja que ele fala em dois momentos da mesma carta, do mesmo texto, sobre o mesmo assunto. E por que será que ele faz isso, né? Quando a gente faz uma redação, sobretudo quando a gente está escrevendo um artigo ou está escrevendo uma pastoral, sei lá, um texto, uma meditação, alguma coisa, a gente procura colocar as coisas todas em ordem, não alfabética nem cronológica, mas alguma ordem lógica, né? Para a gente ir abrindo o assunto numa determinada direção. E aí a gente faz como um tratado, como um trabalho escrito. Paulo está escrevendo uma carta. A carta, ela não tem a obrigatoriedade de ter todas as coisas assim bem organizadas, bem cronologicamente colocadas, mas de fato é estranho ele voltar ao assunto no final da carta. O nosso comentarista faz tem algumas ideias a respeito disso. Vai que ele estava escrevendo a carta esperando até que alguém pudesse escrever. Essa seria uma hipótese, ele não ter escrito a carta em um momento único, né? Ele não sentou e escreveu tudo, ele foi escrevendo, né? E aí a gente esbarra numa situação que era comum naquela época. Na nossa época já não é mais, né? Agora a gente já está no tempo de mensagens curtas e instantâneas, a qualquer parte do globo, né? Eu tenho um amigo pastor lá em Portugal que também faz canal dessa revista, e a gente troca mensagem. Eu só tenho que ter cuidado com o horário, né? Porque dependendo da hora eu acordo ele ou ele me acorda, então a gente tem que ter cuidado para que horas que a gente manda essas mensagens, mas a gente fala com alguém do outro lado do globo hoje quase que instantaneamente. E aí é um chat, é uma mensagem curta, é um bate-papo interativo. Naquela época, aliás, até bem pouco tempo atrás, não era assim. Antes da internet, antes dos anos 90, essas coisas não funcionavam dessa forma. É interessante, o pastor aqui, Valtair, conta a história dele em 1990, década de 90. Ele e a esposa eram noivos, eles tinham que ficar escrevendo cartas. E, por coincidência, namorei de 92 a 96 e a situação foi bem parecida. Eu morava no Rio de Janeiro, a minha esposa morava logo depois de Casimiro de Abreu, uns 10 quilômetros, ou seja, não tinha telefone, tinha um telefone na cidade que nem sempre funcionava. Então, às vezes eu tinha que ligar, pedir para chamar ela em casa, para depois ligar de novo e falar com ela, porque eu tinha telefone em casa, mas ela não tinha. E quando o telefone quebrava, eram 160 quilômetros de distância. Então, quando eu ia visitá-la, eu tinha que pedir autorização aos pais dela. Se não tivesse telefone funcionando, eu tinha que mandar um telegrama, coisa que não se sabe hoje do que se trata, né? Mas, naqueles 2 primeiros anos de namoro, a gente namorou muito por carta, porque eu ia possivelmente, mais ou menos, de 15 em 15 dias. Quando não tinha prova, não tinha outro problema, e aí eu teria que espaçar mais, às vezes eu ficava mês sem ir lá. E aí a gente escrevia cartas. No 3º ano ela veio para o Rio estudar no Iber, e aí a gente ficou mais próximo, então a gente tinha como se ver com mais frequência, o número de cartas diminuiu. Mas
nesses 2 anos de namoro, nós temos colecionados até hoje 2 caixas de sapato de caixas que eu mandei de cartas, perdão, que eu mandei para ela, e outra caixa de sapatos que ela mandou para mim. E eram cartas interessantes, porque a gente não escrevia uma carta e ia logo no correio, até mesmo porque não dava para ir no correio o tempo todo, eu tinha que sair de casa para ir no correio, para postar uma carta, custava um dinheirinho colocar, então não dava para colocar assim. Então a carta, ela começava de manhã, parava para o almoço, voltava à tarde, voltava no dia seguinte. Então de vez em quando aparecia lá, bom dia meu amor, no meio da carta. Por quê? Porque ela começou a escrever num dia, estou cansada, vou dormir. No dia seguinte, bom dia, dormi pensando em você, e aí vai, né? E aí vem o assunto todo. E aquele negócio parece um diário, não parece uma carta. O que o nosso professor Valtair aqui, o nosso comentarista, está falando, é que é bem possível que uma carta assim estivesse sendo escrita por Paulo. Paulo está escrevendo, assim, derrubando seu coração ali na carta, todos os seus sentimentos. Então uma hora ele fica nervoso, outra hora ele fica estressado, triste, magoado, e agora ele está num segundo momento buscando uma reconciliação, e ele narra também que recebe a visita de volta do seu amigo Tito. E aí ele traz boas notícias. E ao trazer boas notícias, então ele fica mais confortado, mais alegre. Tá certo? Então, esta carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem 2 momentos, aparecem 2 momentos. E o segundo momento é mais ou menos a partir de agora, do capítulo 7. Ou porque não tinha mensageiro para levar a carta, ou porque ele continuou escrevendo, ou porque os seus sentimentos variaram ali ao longo da carta. Mas fica claro que ela não foi um trabalho monolítico, não foi uma coisa, como se diz, única, né? E é bacana a gente ver, a gente pegar essas cartas e reler a história, lembrar de onde eu estava quando eu escrevi isso aqui, o que eu estava fazendo. Às vezes eu ia para a faculdade e ficava escrevendo carta para namorada na faculdade, que vergonha, né? Mas acontecia essas coisas, né? E o tempo passava e a carta ficava com aquele tom de diário. Né? Eu vou ser bem sincero, as primeiras que eu fiz, eu não fiz desse jeito. As primeiras que eu fiz, eu sentei e escrevi a carta toda. Né? Aí saiu uma carta com 2 folhas, até 3. Aí eu recebi uma carta com 8 folhas. Eu falei, então tem que fazer um negócio maior, né? 8 folhas porque foi escrevendo, até poder... Aí tá saindo ali para a cidade, então toma aqui, aí bota no envelope e manda, né? E se despedia correndo. E eu acabei aprendendo a fazer cartas dessa forma também, tá certo? Mas é um jeito muito antigo de se comunicar, coisas que hoje já não se sabe mais assim, não se faz mais assim. A gente tem hoje, como eu disse, meios de comunicação extremamente interativos. Você olha um chat, seja WhatsApp, Telegram, outra ferramenta qualquer, a ferramenta de chat já faz com que os jovens tenham, como se diz, abreviações, né? Então você bota OBG em vez de obrigado, você bota VC para dizer você, às vezes eu pergunto as coisas para meus filhos, vem só um S ou um N, não vem um sim ou um não, porque a forma de comunicar está muito mais dinâmica, tá certo? Essa segunda parte da carta é importante observar que tem um conteúdo mais prático e menos teológico. Paulo agora não está falando da fé, lembrando das coisas da fé. Ele volta a falar de coisas práticas. Por um lado, a reconciliação da congregação de Corinto com ele e dele da congregação, né, das suas ofensas, da sua tristeza, e por outro lado, ele, o segundo assunto, ele volta a falar das ofertas para os pobres de Jerusalém. Bom, essa já é a lição de número
12 da revista Palavra e Vida, edição número 79. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar lá e baixar ela em PDF, acompanhar os estudos aqui com a gente, usar na sua igreja, enfim, o que você preferir. Essa revista tem por tema Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios, e foi escrita pelo pastor Valtair Miranda. O tema dessa 12ª lição é reconciliação e oferta, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico, primeira parte, vem falar então das boas notícias. Todo mundo gosta de receber boas notícias, né? Todos se alegram quando alguém na família passa no concurso, ou então estava doente, se recupera, ou então estava lá por um fio, quase não passando de ano e passa de ano, né? Quando uma casa nova, um carro novo, alguma coisa nova, celular novo, alguma coisa que você conquistou e ganhou, né? E as pessoas gostam de boas notícias. Nosso comentarista aqui lembra reuniões familiares, datas como agora, está se aproximando o Natal, o Ano Novo, e a família muitas vezes se reúne, se revê, né? Um casamento ou aniversário, quando tem aquelas reuniões familiares, muitas vezes dá confusão, mas não é isso que a gente quer focar, não são as confusões, aliás, elas têm que ser evitadas, mas geralmente essas reuniões trazem bons momentos, sorrisos, lembranças, coisas agradáveis, né? E o que Paulo está descrevendo aqui é o reencontro dele com Tito. Tito volta de viagem e ao voltar de viagem, no capítulo 7, do 2 ao 16, Paulo tem boas notícias de Tito. Vamos ler lá? 2 Coríntios 7, de 2 a 16, diz assim: Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo por vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. A chegada de Tito foi um consolo, foi algo que lhe deu tranquilidade, alegria. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que ele recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes constrangidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto.
Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta em vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Veja que Paulo relata, e está relatando pela segunda vez, as dificuldades que passou na região da Macedônia entre os gregos. Né? E aí, no meio desses sofrimentos, ele recebe a visita de Tito. E Tito está relatando que esteve em Corinto. E de Corinto, ele traz boas notícias. E aí eu pergunto, era para ele trazer boas ou más notícias? Eu falei, não sei. Por quê? Porque Paulo escreveu uma carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta que não tem um tom de aprovação, um tom de carinho. Não, é uma carta que tem um tom de correção. Mudem a forma de vida. Mudem estas coisas que vocês estão fazendo, incomodem-se com o pecado, corrijam os seus caminhos, estejam no centro da vontade de Deus, vocês estão errados. Paulo escreve isso de outras palavras, de outra forma, né, em outras palavras, mas a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi dura, e a primeira parte dessa carta também foi dura. E aí ele manda Tito lá, e Tito volta com boas notícias de Corinto. Aqueles irmãos estavam com saudade de Paulo, mas Paulo estava lá, com o chicote na mão, tentando corrigir, e os irmãos estavam com saudade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles entenderam o que Paulo estava tentando falar, entenderam qual era a correção que Paulo precisava fazer e entenderam que precisavam ser corrigidos. E possivelmente buscaram se corrigir. Isso tudo a gente chama de crescimento na fé. Né? Os crentes de Corinto estavam crescendo na fé. Crescer na fé, crescer no amor de Cristo é quando a gente entende o que a gente está fazendo errado e corrige. Quando a gente entende o que está fazendo certo e continua fazendo, não cresceu mais nada. Pode estar bom, mas não cresceu mais nada. Mas a gente sempre vai estar fazendo alguma coisa errada. E ao fazer uma coisa errada, a gente precisa entender o que a gente está fazendo errado para que a gente corrija o que estamos fazendo. Aqueles crentes de Corinto estavam enfrentando abertamente os problemas que a igreja estava passando. Toda igreja tem problemas. Toda ela tem problema. Se você mudar de uma igreja para outra, você vai ver os mesmos problemas em outras igrejas. Pode ser que alguns apareçam muito menos, outros muito mais. Pode ser que o líder de uma igreja tenha uns defeitos e o outro líder não tenha, então não aparece tanto, não fica tão evidente. Mas os problemas são os mesmos. Você vai ver os mesmos problemas em todos os lugares. Mas quando a igreja entende quais são os problemas, identifica os problemas e busca corrigir estes problemas, a igreja começa a crescer e a amadurecer. Crescer e amadurecer faz com que o evangelho vá à frente, né? Paulo gastou um bom espaço, bom tempo da carta preocupado com várias coisas. Nessa segunda carta, ele está preocupado com as acusações com relação à sua autoridade de ministério pastoral. Então, desde o início da carta até 7.1, até o primeiro versículo dessa carta, ele está, primeiro, defendendo a sua vocação, o que ele teve no caminho de Damasco com Jesus, né? E depois
ele pede para que os crentes de Corinto se reconciliem com Deus e também com ele como pregador do evangelho, como apóstolo, como enviado de Jesus a eles, tá? E por isso que as notícias trazidas por Tito são notícias boas. Por quê? Porque os crentes estavam com saudade de Paulo. Se Paulo mandou uma carta ali, ó, né, chicoteando, mandando corrigir, brigando, né, brigando em amor, mas brigando, né? E os crentes estão com saudade dele, então os crentes estão aceitando a sua autoridade apostólica, estão aceitando o que ele está falando, estão entendendo que precisam de fato se corrigir, né? Na última visita, Paulo teve uma situação ruim, né? 2 Coríntios 7 fala que não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu a vós, referindo-me à vossa saudade, vosso pranto, vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Aquelas pessoas queriam que Paulo voltasse lá. Bom, se estivessem aborrecidas com Paulo, não iam querer que Paulo voltasse lá, né? E isso disse muito ao coração de Paulo. Disse ao coração de Paulo que aquelas pessoas de fato tinham entendido e tinham se reconciliado com ele, né? Então fala aqui, né, não só o conforto que ele recebeu, falando da saudade, do pranto, do zelo por mim, aumentando assim a minha alegria, o meu regozijo, né? E ele fala, olha, no versículo 9, 8 e 9, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, né? Vejo que aquela carta vos contristou, te deixou triste por um breve tempo. E agora me alegro, não porque fostes contristados, eu não estou me alegrando porque aquela carta entristeceu vocês. Eu estou me alegrando porque aquela carta entristeceu vocês para arrependimento. Quando a gente cai em si, em que nós estamos errando, em que nós estamos pecando, nós ficamos tristes com isso, né? O arrependimento nos traz uma tristeza. E essa tristeza é uma tristeza boa, se a gente, de fato, mudar o nosso caminho. Ok? Fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, eu falei o que eu tinha que falar, como se Paulo estivesse falando assim. Sei que o que eu falei entristeceu vocês, mas agora eu fico mais tranquilo, porque eu sei que eu entristeci vocês. Vocês ficaram tristes, mas não foi uma tristeza para ficar com raiva de mim. Foi uma tristeza para entender o que estavam fazendo errado, se arrependerem e mudar de comportamento. Né? E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então, Paulo trata aqui desta reconciliação, ok? Ele está se reconciliando com aquele povo, né? Graças a Deus que aquele povo se reconciliou com ele, e aí ele muda um pouquinho do assunto. E o assunto agora que vai acontecer é um assunto chamado oferta, né? Paulo agora vai, a partir do capítulo 8, pedir de novo o levantamento de oferta para os crentes pobres de Jerusalém. E aí o nosso comentarista nos traz a memória, ou nos manda refletir, quando foi a última vez que pediram uma ajuda, um dinheiro para você, né? Infelizmente, são muitas vezes em que a gente recebe pedidos de ajuda, pedidos de dinheiro, né? Seja por telefone, e-mail, rede social, rádio, televisão, às vezes mandam zap, às vezes ligam, às vezes pedem no trânsito, no supermercado, no ônibus, no metrô, enfim, são tantos pedidos, é tanta gente pedindo,
que essas coisas acabam nos tornando mais endurecidos. Não só isso, muitas vezes a gente vê alguém pedindo dinheiro, ajuda, e logo depois descobre que aquela pessoa não precisava, ou não é que não precisava, não queria trabalhar para aquilo, ou estava fazendo aquilo para conseguir dinheiro, porque para te fazer de otário. Já passei por essa situação e a gente se sente realmente extremamente triste. Claro que é com Deus, né? A pessoa vai dar conta de si mesma a Deus, mas o fato é que estas coisas, todas elas, tanto o excesso de pedido, quanto o pedido falso, o pedido de quem não precisa ou não quer trabalhar, nos endurecem o coração, nos causam insensibilidade, né? E a gente, né, ele coloca aqui, chega um momento em que os pedidos simplesmente incomodam, e gostaríamos de pedir que os pedintes parassem de pedir. Apesar de ser, né, um trocadilho com pedir, pedintes, pedidos, na mesma frase, mas é bem isso. De tanto que a gente ouve, às vezes a gente gostaria de não ouvir mais esses pedidos. Incomoda a gente. Não incomoda a gente porque a gente não quer ajudar, mas é tanto pedido que torna insensível, né? E isso acontece também dentro da igreja. E a gente precisa entender algumas coisas no nosso contexto de igreja. É muito criticado no mundo, sobretudo por aqueles que não sabem ou não entendem o que é o dízimo. Dízimos e ofertas são sempre muito criticados no mundo. Mas a gente precisa lembrar que a obra de Deus não gera lucro, a igreja não gera lucro, não vende alguma coisa para obter lucro e manter as coisas funcionando. Então, quando a gente tem um prédio, uma igreja, tem a conta de água, a conta de luz, eu quero ouvir o culto pela internet, tem que ter internet, tem que ter sistema de som, tem que ter sistema de transmissão. Ah, não, o ar-condicionado está muito quente, tem que ter um ar-condicionado. Poxa, como está sujo, vamos contratar um faxineiro, um zelador. Enfim, existem custos envolvidos na manutenção de uma igreja, e a igreja sobrevive de doações. Doações essas que a gente chama de dízimo e de oferta. Dízimo é um voto, foi feito lá no Antigo Testamento por Abraão, e ela vem até os nossos dias, foi passado por Moisés também para o povo de Deus, e a gente mantém esse costume de dizimar, de dar 10% do que a gente recebe para sustentar, para ajudar a sustentar a casa de Deus, ok? Então, precisamos entender que se a gente não der, não vai haver sustento. Nós, batistas, temos um fator muito importante e muito bom relacionado a isso, porque a administração desse dinheiro também é nossa. Então, nós somos membros de uma igreja, somos membros do CNPJ e temos que comparecer a assembleias administrativas e temos que ajudar a administrar esse recurso. Então veja que não só dar, mas também ajudar a administrar, também comparecer ali, tá certo? Nosso comentarista, o pastor Valtair, mais uma vez, comentou aqui que em alguns países os dízimos são recolhidos no contra-cheque dos trabalhadores vinculados à igreja do Estado, igrejas mantidas pelo Estado, tá certo? Mas no Brasil isso não existe e as ofertas são totalmente, dízimos e ofertas são totalmente voluntárias. Quer dizer que se você não quiser dar, não dê. Agora, há algo muito importante em devolver a Deus o que Ele nos deu, né? Porque Ele nos deu e não é dele, e não é nosso, é dele, né? Nós aprendemos com a lição da mordomia que nós temos tudo porque Deus nos coloca para administrar, e as coisas que temos não são nossas, são deles, né? E na igreja você pede pedido para ajudar as crianças, tanto no culto infantil, na cantata, né? Crianças abandonadas, jovens viciados, adolescentes
grávidos, moradores de rua, da cesta básica, desabrigados de chuvas, doentes e uma série de outras demandas que aparecem na igreja. Como o pastor Valtair fala aqui, a lista é gigante porque a necessidade é gigante. Mas isso não acontece só agora, a igreja sempre foi assim. Aliás, sempre existiram pobres, ok? Se você for ver lá no tempo de Jesus, as pessoas que tinham lepra e algumas doenças contagiosas, elas não podiam trabalhar, não podiam se misturar na sociedade, ficava à margem da sociedade. Se não pode trabalhar, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, vai ser pobre e vai mendigar, né? Porque não tem com que se sustentar, ok? Então, essas demandas já aconteceram um bastante tempo, né? E Paulo passa os 2 capítulos, 8 e 9, falando sobre dinheiro, sobre oferta para os pobres de Jerusalém. Veja que ele já havia falado isso em 1 Coríntios e ele traz de novo isso aos nossos dias. Vamos dar uma lida no capítulo 8. Capítulo 8 diz assim: oferta da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-os com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, também na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso coração. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós, outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E, como ele, enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por vós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens, como eles. Enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco,
quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa exultação e do vosso respeito na presença desses homens. Então vamos lá. O que Paulo está falando? Lembra daquilo que vocês começaram há 1 ano atrás? Está na hora de completar. Ele está voltando à questão daqueles pobres cristãos que estavam em Jerusalém. Já comentei aqui. Aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, ou seguidores de Cristo, ainda não tinha esse nome, né? E estavam em Jerusalém, não conseguiam mais trabalhar nas coisas dos judeus, porque os judeus deixavam eles de lado, como hereges, como pessoas que não tinham a mesma fé. Ok? Nós não temos hoje esse costume, a gente trabalha com pessoas de várias religiões, mas naquela época esses judeus estavam ficando sem trabalho, né? E aí Corinto já tinha começado, lá em 1 Corinto, há 1 ano atrás, já tinha começado a separar dinheiro toda semana como oferta. Lembra lá, 1 Coríntios 16, de 1 a 4? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, lá no passado, eles começaram, né? E parece, a impressão que dá é que essa coleta não teve êxito, né? Como estão ali nos versículos 10 e 11. E nisto dou a minha opinião. 2 Coríntios 8, 10 e 11. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Então, sabe aquilo que vocês começaram ano passado? De juntar dinheiro para os pobres de Jerusalém? Completa. Fecha, né? E muita coisa pode ter acontecido nesse ano. Pode ser que alguns pregadores tenham aparecido lá e tenham inventado que Paulo estava fazendo isso para extorquir dinheiro da congregação, né? Olha que absurdo. Era uma acusação que Paulo estava sujeito a receber, né? Que aquele dinheiro era para ele. Claro que ele não fazia isso. Paulo sustentava o seu próprio ministério, ele era fazedor de tendas. Está lá em Atos 18, de 1 a 4, quando ele vai, Paulo em Corinto, olha, Atos narrando ele em Corinto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo era fazedor de tendas, construtor de tendas. E Priscila e Áquila eram também judeus que estavam ali em Atenas, né? Não, deixando Atenas, partiu para Corinto, em Corinto. Então, veja que Priscila e Áquila estavam em Corinto. Eles saíram de Atenas por um decreto, do Cláudio, né? do imperador, e foram para Corinto. E Paulo, chegando em Corinto, ficou na casa de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila eram fazedores de tenda, e ele foi trabalhar com eles. Para quê? Para se sustentar, para não ser pesado a ninguém. Então, apesar dele ter este emprego, apesar dele fazer trabalho, né?
Paulo tinha um certo receio de que acontecesse uma acusação de que aquele dinheiro que eles estavam recolhendo ia ficar para Paulo. E alguém pode ter passado lá e falado dessas coisas, como a gente tem pessoas que falam do dízimo e nunca deram dízimo. Ou, talvez, tenham tido uma experiência ruim numa igreja que não tenha feito o correto. E, de repente, de fato, alguns aí chamados pastores, às vezes, aparecem com esse título e fazem o que não é da igreja fazer, não é o que a igreja faz, né? Então, podem ter realmente algumas experiências ruins, mas por algum motivo eles pararam de recolher a oferta. De qualquer forma, um dos propósitos de 2 Coríntios era encorajar eles a terminarem aquilo que começaram há um ano, né? E aí Paulo estava enviando Tito como seu representante oficial para liderar esses esforços. 16 e 17, 2 Coríntios 8, versículo 16, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se muito mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então, Tito estava indo lá e estava se dispondo a ser esse tesoureiro aí, né? Veja, Paulo está apresentando a necessidade dos judeus, né? E a necessidade dos coríntios retomarem, né? Retomarem aquilo que colocaram no seu coração, mas não só a necessidade, mas fazer de maneira apropriada. Paulo está pedindo dinheiro? Tá, mas está pedindo de maneira apropriada, dizendo para quê e como vai ser usado. Não, ele explica minuciosamente aos coríntios que ele entrou no assunto dinheiro. Ele havia defendido a sua honestidade e integridade, em 2 Coríntios 1, de 12 a 14, a vocação e natureza da sua pregação, 2 Coríntios 3, de 7 a 18, e as dificuldades que sofreu por sua devoção a Cristo, 2 Coríntios 4, de 7 a 9. E aí agora, depois de fazer isso tudo, é que ele vai apelar para os crentes que sigam o exemplo da Macedônia. Só que o exemplo da Macedônia era diferente. A Macedônia, os crentes da Macedônia eram pobres. Eles não tinham muito dinheiro, mas eles quiseram participar do recolhimento de oferta para os pobres de Jerusalém, né? E aí Paulo vai falar justamente isso. Eles deram da sua pobreza. Não o que não podiam dar, mas deram o que poderiam dar. Eles pediram para participar, né? Veja que Paulo, além disso, né, deu explicação detalhada de como ele ia tomar precauções para que o dinheiro não fosse mal administrado. E a gente tem, como eu comentei, essas precauções no nosso dia a dia. Nós temos assembleia e temos relatório financeiro e temos que fazer as coisas bem às claras. Paulo vai mandar representantes, entre eles vai mandar Tito, né, para que acompanhassem aquilo tudo. E a gente vê lá em Romanos 15, de 25 a 27, que possivelmente esses esforços deram certo. Romanos 15, de 25 a 27, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta em benefício dos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo eles são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Então veja que deu certo. Lá em Romanos, Paulo está falando que estava partindo então para Jerusalém para isso. Expressão do amor. A coleta era uma expressão do amor, mas também uma expressão da gratidão aos judeus, porque aqueles judeus reconheciam Cristo como Senhor e veio dos judeus a salvação. E se os judeus não tivessem enviado a Paulo
não tivessem, se Pedro não tivesse ali naquele primeiro concílio de Jerusalém aceitado que o evangelho fosse pregado aos gentios, na verdade já estava meio, né? Na verdade não foi ali não, foi quando Deus mostrou o lençol com animais que eram tidos como imundos para Pedro, e Pedro teve aquela visão do lençol descendo com animais imundos, ele com fome estava tendo uma visão, né? E Deus mandou, mata e come, não, é imundo, foi não torne imundo o que eu tornei puro. A partir dali Pedro entendeu que o evangelho deveria seguir para os gentios. E Paulo estava pregando e aí estava tendo aquelas confusões de de cumprir todos os costumes dos judeus, né? Entre os gentios, e aí tem o concílio de Jerusalém. Mas veja que Paulo é enviado aos gentios, né? Pedro também pregou aos gentios, né? E eles estavam sendo beneficiados pelos judeus. Paulo está preocupado com uma outra coisa muito importante. Não é com muito dinheiro que o pessoal de Corinto deveria contribuir, é com o coração, né? No capítulo 9, ele vai lembrar aos coríntios o entusiasmo inicial pela colheita de Jerusalém. Paulo está alegre porque Deus está usando os crentes de Corinto para ajudar os novos crentes, outros crentes em Jerusalém, né? E era preciso que esse entusiasmo não acabasse. Agora, Paulo não queria forçar os irmãos de Corinto a dar oferta. Não é contra gosto que nós participamos da obra de Deus. Não é contra gosto que nós damos ofertas. Então, são duas coisas que a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro, a gente não pode constranger as pessoas a dar dinheiro. A gente pode pedir para a obra, pode pedir oferta para a obra, mas a gente não pode constranger. Tem que ser bem claro o que você está fazendo, para que é e por que você precisa de ajuda. E a segunda, se você vai participar, você não pode participar constrangido. Se você está participando constrangido, você está fazendo contra gosto, não era aquilo que você queria fazer, por isso que eu falei, se você acha que não deve dar o dízimo, não dê. Agora eu rogo a Deus, peço a Deus que lhe esclareça isso no coração para você entender o que é e a bênção que isso traz. Né? Não é o tamanho da contribuição que importa, é o tamanho do coração, é o tamanho do amor que você coloca na contribuição. Ajudar o próximo é um privilégio. Eu e minha esposa tivemos uma experiência numa comunidade que a gente trabalhou por 2 anos, a congregação da nossa igreja, e quando a gente chegava lá, todo mundo recebia cesta básica. Todo mundo era pobre, e todo mundo recebia cesta básica, Só que a gente começou a mostrar que estas pessoas pobres, da sua pobreza, deveriam tirar a sua oferta, seu dízimo, pouco que fosse, mas desce. E esse dízimo e essa oferta começou a mostrar outras coisas, começou a mostrar que eles poderiam sim ajudar, que eles poderiam sim fazer obra, dentro dos limites dele, dentro de suas possibilidades. E aí a gente começou a mostrar que algumas pessoas tinham emprego, tinham dinheiro suficiente para comer e não necessitavam da cesta básica. Claro, a cesta básica ajudava, a cesta básica era um reforço? Era. Mas tinham pessoas da comunidade que precisavam e eles não precisavam. Deus os supria. E aos poucos, aquela comunidade foi entendendo isso e foi invertendo a forma, a visão, o jeito, a percepção do que é ajudar. Sempre tem alguém pior do que a gente. Então, se você tem um emprego, tem alguém que não tem, que você pode ajudar, né? Veja, a obra de Deus, a obra poderia ter sido feita por Deus sem a nossa participação, mas Deus resolveu nos chamar, deixar participar dessa obra. Deus não depende de nós. Se eu não fizer, outro vai fazer, Deus vai usar outra pessoa. Mas é um privilégio para mim participar da obra de Deus. É um privilégio contribuir. 2 Coríntios 9:7, a gente conhece muito bem. Cada um contribua segundo tiver proposto no
coração. Por isso que eu digo, se você não entende, acha errado, não deve fazer, não faça. Não faça. O que você propôs no coração, você faz. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você dá com alegria, Deus ama. Se você dá com tristeza, contrariado, achando que está errado, que não podia fazer, que alguém está se aproveitando daquilo ali, não faça. Simplesmente não faça. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Jesus falou da oferta da viúva, lembra? A oferta da viúva foi maior, com 2 moedinhas. Para pensar e agir, doutrina bíblica da mordomia. Tudo é de Deus e eu apenas sou um mordomo. Deus é o proprietário, eu sou um administrador. É isso que a gente entende como doutrina da mordomia. E sendo de Deus, né, eu devo ajudar o próximo. A doação, a oferta, até o dízimo, precisa ser com alegria. É importante participar, porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Se você não quiser participar, se eu não quiser participar, Ele vai levantar outras pessoas para participar. O privilégio de participar é meu, né? Distinguir a questão da ajuda dos irmãos necessitados com a passagem do dízimo, Malaquias 3:10. A ajuda é uma coisa, a oferta é uma coisa, dízimo é outra. Dízimo é o sustento da casa de Deus. Tem contas a pagar, orçamentos a fazer, coisas a fazer, e a gente precisa ter uma manutenção da casa de Deus com um recurso mais ou menos igual, mínimo igual, para a gente poder fazer as coisas. Ofertas são para coisas levantadas à parte, ok? Todos eles devem ser dados com alegria. Lembre-se, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. A obra dele, Ele vai fazer com ou sem mim. Para mim é um privilégio participar. Amém?